inteligência artificial e as tecnologias úteis e os impactos, né? Como eu não sei se a galera de tech com certeza, mas como eu não tenho certeza aqui se todo mundo tem familiaridade com o tema, se todo mundo, enfim, de certa forma tá aí mais antenado, mais ligado às novas tecnologias, eu vou começar introduzindo, é bem rápido, só para depois a gente partir para a área prática, garantindo que todo mundo esteja ali na mesma página, né? Então, uma pequena introdução aí sobre inteligência artificial. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, para compreender, assim, bem resumidamente, a gente tem que primeiro entender o que é inteligência, né? De acordo com o conceito de Oxford Languages, inteligência é capaz de você conhecer, compreender e aprender adaptando-se a novas situações. Então, quando a gente pega esse conceito e traz para a inteligência artificial, a gente tem ali, primeiro, a Oracle falando, que é uma grande empresa de tecnologia, também mexe com inteligência artificial, falando que inteligência artificial basicamente são sistemas e máquinas com a capacidade de mimetizar, na verdade, a inteligência humana para executar tarefas, né, e cada vez mais se aprimorando com base nas informações que eles coletam. Então, eu fiz ali uma fórmula. Basicamente, a inteligência artificial, em termos bem leigos e bem rasos, são sistemas ou máquinas que conseguem conhecer, compreender e aprender com base em uma base de dados, então com algumas informações ali específicas, né? Só que, desde a Revolução Industrial, pessoal, a gente tem um debate, um dilema aí entre o homem e a máquina, né? A gente, desde quando a máquina foi inserida ali no dia a dia e tal, da produção em si, a gente tem um homem se questionando até quando é benéfico, até quando é saudável a gente ter máquinas no nosso dia a dia, etc, né? E aí, a gente vê até hoje aí, né, algumas notícias meio escandalosas, a inteligência artificial vai dominar o mundo, etc, né? Primeiro que não é bem assim, mas também trazendo para vocês que essa preocupação não é de hoje, né? Em 1950, por exemplo, um cara chamado Asimov, ele criou as 3 leis da robótica, né? São da robótica para robôs mesmo, máquinas, mas também se aplicam hoje em dia para inteligências artificiais, né? Isso lá em 1950. E aí, passando bem rápido aqui, quais são essas 3 principais leis que Asimov falou? A primeira e grande lei é: um robô não pode ferir um ser humano e também não pode permitir que algum ser humano sofra ou, enfim, cause algum mal a ele. A segunda lei é: os robôs devem obedecer às ordens dos seres humanos, exceto quando essas ordens entrem em conflito com a primeira, ou seja, quando tiver uma ordem de matar algum ser humano, de ferir algum ser humano, de fazer algum mal. E a terceira é: um robô deve proteger sua própria existência, aí puxando um gancho, não sei quem está de fora aí, se é advogado ou não, talvez a gente já comece a ver talvez alguns dos direitos de personalidade ali sendo aplicados para robôs e máquinas, na primeira vez que isso acontece ali efetivamente, mas ele pode proteger a existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então aqui o ser humano, Asimov, na verdade, está estabelecendo uma hierarquia. Olha, primeiro os seres humanos, depois as máquinas, os robôs, etc. No contexto de hoje, os softwares. Então, eles até têm direito, na concepção de Asimov, de se proteger, de proteger a própria existência, desde que isso não entre em conflito com o primeiro. Então, se precisar um robô dar, entre aspas, a vida pelo ser humano, Asimov fala que ele tem que dar. E é dessa forma que a galera vem discutindo e formando, ou pelo menos devendo observar essas leis na hora da formulação ali de tecnologias um pouco mais incisivas na humanidade, que causam um pouco mais de polêmica, né? E aí, a gente vê Oi, desculpa, Gabriel. Acho que foi só ruído. Mas aí a gente vê a mídia hoje trazendo isso de uma forma muito grande, né? Exagerando bastante, né? A gente vê, por exemplo, o G1 trazendo: engenheiro do Google afastado por dizer que a inteligência artificial da empresa ganhou consciência própria. Então, extremamente apelativa essa headline dessa chamada aí, né? Na verdade, ele foi realmente afastado, mas ele foi afastado por alguns problemas que estavam passando, está passando por uma fase difícil, etc. E acabou falando aquilo, o Google afastou ele. A gente teve o Facebook também, aí esse tech tudo falando: Facebook desliga inteligência artificial que criou sua própria linguagem. E de fato eles desligaram, mas não foi porque ela criou uma própria linguagem, né? Em 2017, Facebook tinha colocado 2 inteligências artificiais para negociar uma compra, né? Uma inteligência era o comprador, a outra inteligência era o vendedor,
E ele colocou as duas inteligências ali para debater, etc., para ver como é que elas iriam resolver aquela situação. E no meio da negociação, elas começaram a escrever algumas coisas esquisitas, algumas coisas até mais sem sentido, como só números, só algumas letras. Acontece que os engenheiros, ao rever, eles entenderam que eles não colocaram no prompt dessas inteligências artificiais, eles não programaram essas inteligências artificiais para observar a semântica da língua inglesa. Então, as inteligências artificiais começaram a fazer basicamente o que a gente faz no WhatsApp. Em vez de mandar um sim, manda só o S. Em vez de mandar um tudo bem, manda um TD bem. Começaram a abreviar ali e otimizar a linguagem. E aí, os engenheiros só pausaram essa inteligência para colocar esse prompt para mandar essas inteligências analisarem, fazendo a negociação com base em uma semântica da língua inglesa. Né? Então, a gente vê que aí a mídia vem muitas vezes tornando tudo isso num cenário muito mais caótico. E, na verdade, pelo menos a opinião minha, a gente deveria seguir no meio termo, sabe? Acho que Elon Musk e Mark Zuckerberg já falaram bastante sobre isso, os dois têm visões totalmente opostas. O Mark, ele já é, para quem não sabe, o Mark, ele é dono do grupo Meta, o antigo Facebook. Ele é extremamente otimista com inteligência artificial, ele acha que esse papo de inteligência artificial, muitas vezes tomando controle, saindo um pouco do controle, na verdade, é um papo muito fantasioso, enquanto Elon Musk já é um cara mais pessimista e fala que algumas coisas sérias podem ocorrer, né? E aí a gente tem um meio termo, inclusive adotado pela OpenAI, que hoje é uma das maiores empresas de inteligência artificial, que estão produzindo produtos de inteligência artificial, que é basicamente o seguinte, né? Qual que é a visão da OpenAI, que eu também compartilho dela. Se inteligência artificial é conhecer, compreender e aprender com base, de forma autônoma, né, com base em uma base de dados, essa base de dados ela não pode ser aberta. Ou seja, em termos leigos aqui, ela não pode ser pela internet inteira. Você não pode dar base de dados limitadas para essas inteligências artificiais, por dois motivos. Primeiro, repetir alguns erros e padrões de seres humanos. A gente também teve o Google pedindo desculpas lá em 2019, se não me engano, por uma inteligência artificial que eles tinham lançado à época, que começou a propagar algumas ideias racistas, sexistas, xenofóbicas, justamente porque a base de dados que ela coletava era a base de dados de interações com seres humanos. Então, a própria inteligência artificial começou a reproduzir padrões da sociedade. E outra que é, você não vai ter muito bem o controle de onde ela está e quando ela está. Então, OpenAI e Elon Musk, eles partilham de uma visão um pouco mais centrada, que é, vamos fazer a máquina conhecer, compreender e aprender de forma autônoma, porém uma caixa preta, numa base de dados controlada. Né? Então, como se você tivesse uma inteligência artificial olhando para essa caixa, aprendendo só com base no que está nessa caixa aqui, que se algum dia der algum problema, por exemplo, a gente tem a opção aqui, uma metáfora de só desplugar ela, tirar ela da tomada, por exemplo, né? Tanto que se você perguntar para o ChatGPT, que é um dos produtos da OpenAI, até quando os dados deles são atualizados, vai responder para você até 2021. E se você perguntar para ele se ele acha que é uma se ele acha que inteligência artificial com acesso ilimitado de informações é um perigo, ele vai dizer que sim por duas razões. Primeiro, para a proteção de dados pessoais do pessoal, e também, e aí ele fala de uma forma meio genérica, até meio estranha, para a segurança das próprias pessoas, etc. Né? Mas, passando essa introdução aqui, essa etapa inicial, vamos ver um pouquinho da prática do que a gente tem hoje. Eu separei 4 ferramentas que eu considero aí que estão mais em alta, falando de inteligência artificial, que dá para a gente utilizar no nosso dia a dia, dá para nos ajudar, e categorizei em 3 segmentações. Primeiro é de imagem, depois é de vídeo e depois é de texto. Indo para a imagem, e aí eu vou te sair um pouquinho aqui, pessoal. A primeira que eu quero mostrar é a DALL-E 2. A DALL-E 2, ela consegue criar imagens a partir do zero. Ou seja, você vai escrever o que você quer aqui, ela vai te dar uma imagem. Mas eu não vou utilizar esse comando hoje nela. Eu vou utilizar 2 comandos nela, que é o de reinserir algum frame de imagem, ali adicionar algum frame, ou então remodelar uma imagem. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais assustadoras. Por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui, de uma mulher que eu peguei num banco de dados, e vou pedir para editar ela. Eu não sei se dá para ver certinho, eu vou tentar dar um zoom aqui. É uma mulher cortando vegetais.
Com o Dolly, eu posso, por exemplo, cortar toda a parte da mão dela. Eu vou tirar até esse tomate aqui, vou tirar esse vegetal que está em cima da mesa e vou pedir para ela fazer o seguinte. Ele já me abriu aqui, ó. Aqui eu tenho que escrever em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou traduzindo aqui para vocês. Eu quero uma fotografia de uma mulher segurando uma barra de chocolate, por exemplo. E vou pedir para ela me dar isso daqui. Deixa eu só mostrar. E aí ela vai pensar um pouquinho. E aí, de uma forma até meio assustadora, pelo menos para mim, ela consegue literalmente pegar a imagem que estava lá, remodelar ela e trazer uma barra de chocolate na mão daquela mulher que estava cortando vegetais, por exemplo. Então, pensa o quanto isso pode ser utilizado aí, claro, para o bem, né, quanto também para o mal, mas o tamanho e o poder dessas novas tecnologias que estão chegando por aí. Dá para ver certinho, pessoal? Precisa de mais algum zoom ou não? Não, Dá tá dando sim. para ver sim, Adolfo. Eu até queria complementar o que você falou, que é assustador, que tem até umas inteligências agora que conseguem simular a sua voz, né? Como se você tivesse falado algo. É muito louco, Sim. porque eles imitam exatamente o seu tom de voz, o jeito que você fala, na voz que você realmente tem. Então, quanto que isso também pode ser usado para o bem não sei, né? Mas para o mal, porque, poxa, você Sim. pode falar que, ah, não, a pessoa falou tal coisa, mas na verdade a pessoa nem falou, foi uma inteligência que simulou como se ela tivesse falado algo, né? Eu ia trazer essa tecnologia, só que eu não sei se é da mesma que a gente está falando, ela só consegue ainda reproduzir voz em inglês. Sim, em Então, inglês, então exatamente, eu falei, exato. pô, como eu não sei se todo mundo ali fala inglês e tal, eu vou manter meio que de fora, mas é exatamente Sim, isso. Você fala ali uns 10 minutinhos com ela e ela consegue literalmente reproduzir qualquer tom de voz, seu sim, surpresa, tristeza, etc., só com você escrevendo ali alguma coisa. exato. Enfim, Eu acho que eu tem vou até. até um pouco além, queria complementar até, Adolfo, nesse primeiro Claro. momento, porque a Sá já falou sobre a voz, tem a questão da imagem, e aí acaba tendo uma preocupação, né? O quanto as pessoas vão utilizar dessas ferramentas para montarem provas falsas, e aí aplicado para o direito, tá? Já que a Uhum. maioria que é advogado, então, em processos, né? Sim. Exato. E aí vai além. E como que o poder público, o judiciário, vai ter ferramentas, talvez sejam as mesmas ferramentas ou outras, para para comprovarem a veracidade De determinada daquelas prova ali digital, por determinada prova. exemplo, né? Exato. Legal. Hoje no judiciário, pelo menos assim, como é que é feito da maneira mais antiga? Vamos supor que eu tenho um básico, um print de WhatsApp, vamos supor, ou então um áudio de WhatsApp. Como que era feito da maneira, assim, entre aspas, antiga, mas que ainda é bastante utilizado? Você vai até um cartório, chega para o cartorário lá e fala, olha, tudo bem, eu tenho um WhatsApp aqui, eu preciso que você faça uma ata notarial. Então o cartorário vai pegar, vai dar play lá no áudio, vai ouvir o áudio e falar, ó, no dia tal, 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 no aplicativo de WhatsApp, o número XYZ, do qual o contato está salvado como Rodrigo, por exemplo, está salvo como Rodrigo, mandou um áudio dizendo isso, isso, isso. Então ele dá fé pública porque estava dizendo. Só que isso dá muito trabalho, etc. Atualmente, o TJSP, que é onde mais ou menos eu sei, tá? Dos outros tribunais eu não sei muito bem como é que está. Já está recebendo, já está aceitando registros de prova em blockchain como garantidora de, entre aspas, fé pública. A Então, Tainara comentou do preço também, né? Do custo desse serviço. exato, do custo do serviço qual? Da ata notarial? Deve ser Data. isso, é. Uhum. Exatamente, também tem um custo. Então, por exemplo, a gente pega Muitas partes algumas não podem empresas. pagar. Exatamente. A gente tem algumas empresas hoje que faz esse tipo de registro por blockchain, por exemplo. Então, você confere um hash ali, você registra que aquilo ocorreu, que determinado evento ocorreu em determinado site na rede blockchain. Né? O TJSP eu sei que está aceitando de maneira bem boa isso. Agora, os outros tribunais já não tenho
com tanta precisão essa Eu informação. acho que, em resumo, acho que vai ter uma necessidade de ter tecnologias ou serviços ou processos para averiguarem tudo isso, né? E aí é que tá, por que não colocar uma inteligência artificial para ver isso? Não é verdade? Talvez seja Bater algo fogo com fogo é exato. uma das É pegar essa provocações que eu vou fazer no imagem, final. talvez pegar a imagem da menina cortando chocolate sei lá, quebre em camadas e veja se tinha algo por trás. Sim, Enfim, não sei. o próprio chat GPT vai lançar uma coisa muito interessante, que é ele vai conseguir discernir agora o que que é um post, vamos supor, um texto feito por humano e pelo chat GPT em si. Então ele consegue já fazer essa diferenciação. Mas é bem legal essa provocação, Rô. Só continuando aqui, que isso aqui também é só uma das coisas que ele consegue fazer, assim, chega a ser até meio doideira. Deixa eu acessar aqui de novo. Se eu fizer um upload, vamos supor, da Beats, peguei a Beats aqui, vou aumentar Beats, para quem, pessoal de fora, esse daqui é a sede da Beats, tá? É uma das partes da sede da Beats. Mas, vamos supor que eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal, a Beats, na verdade, é muito maior que isso. A Beats é gigantesca, a nossa sede tem 5.000 metros, por exemplo. Essa aqui é só minha sala, quer ver? Se eu falar assim, por exemplo, photograph, of a white of sea with a city view, por exemplo. Ela vai conseguir, através do meu texto, entender o que eu quero e estender dessa imagem e criar mais frames para essa imagem. Então, só mostrando aqui, carregando de novo. Eu acho que na próxima a gente poderia contar, né? Quanto tempo ela leva para justamente gerar quantos É segundos. verdade, é verdade. Engraçado, quando eu estava fazendo, estava rapidinho, ela estava bem veloz. E pronto, ela criou aqui, ela me dá algumas opções do que poderia ser a Beats só com a minha descrição. Então, essa aqui está meio fora de contexto, mas pensem que eu poderia pegar essa primeira aqui, aceitar e ir remodelando ela e dando cada vez mais prompts para, por exemplo, trazer essa parede de tijolo para essa parte aqui também, e ela vai reconstruindo e adaptando essa imagem aqui conforme, enfim, você vai mandando ela fazer. Né? Eu acho que em questão de manipulação de imagem, etc., essa é uma das que a gente está mais avançadas no mercado, e também é da OpenAI, que é a empresa do chat GPT. E nós temos, além dela, nós temos uma outra chamada Midjourney. E aí a Midjourney, ela já é um pouco mais de criação mesmo de imagens, né? A gente tem aqui, por exemplo, é meio confuso o layout dela, tá, pessoal? A gente tem que muitas vezes se adaptar aqui, porque ela funciona no Discord, que é um aplicativo muito específico. Mas eu posso, por exemplo, pedir para ela fazer uma imagem para mim. Imagem, prompt. E aí, nesse prompt, eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar uma emoção, posso colocar uma década, posso colocar um objeto, posso colocar um estilo. Por exemplo, eu quero que você me dê uma foto de um gato feliz de 1800, por exemplo. Sei lá, pessoal, riding a horse, por exemplo, galopando num cavalo, em modelo de ilustração. Não, vou botar hiperrealista, por exemplo. Aqui, esses dois pontinhos é só para eu falar qual a versão que eu quero que ela utilize, para ela me dar aqui. Aqui ela me deu, deixa eu abrir o tópico aqui. E só com uma descrição, e aqui ela vai demorar um pouquinho também, tá, pessoal? Mas eu não entendi essa parte.
qual versão, como assim? Esse V4 significa que ela precisa dar 4 versões? Não entendi. Ela tem 4 versões de inteligência artificial. A V4 ela é mais atualizada. Ah, Então, eu tá. também falando assim, ó, utilize a mais atualizada para que eu possa para fazer a minha imagem. E ela vai me dar aqui, calma que está ainda fazendo, 93%. Aqui já tem uma coisa bem mais parecida. Olha isso daqui, por exemplo, um cavalo, claro que ela não entendeu que o cavalo seria um cavalo mesmo, mas um gato em cima de um cavalo, gato, mais ou menos uma pose de 1800, etc. E tudo isso você pode fazer. Então, pedir aqui algo mais realista. Você pode pedir algo um pouco mais, talvez, alguma ilustração, por exemplo, algum estilo de pintura. Então, poderia colocar um quadro de Van Gogh, sendo ele pintando isso, por exemplo. Tudo isso com essa inteligência artificial, pessoal. E aí, em decorrência do tempo, eu tinha mais alguns exemplos aqui, mas eu já vou passar para a próxima, tá? Senão acho que nossa. Vocês conseguem ouvir isso daqui, pessoal, que ela falou ou não? Pode Sim, ou voltar, não? mas a gente conseguiu sim. Vocês conseguiram ouvir? Tá dando para Tá ouvir bem certinho? baixinho. Puder aumentar Tá um pouquinho. baixinho? É que eu Pelo acho menos para que mim tava baixinho, né? Não sei, para você responde é do que eu acho pessoal. que é que eu acho que esse preview aqui não tem controle de volume Ah, só. tá bom. Mas o outro que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é o Synthesia. Eu vou chamar de Synthesia. Ele é, e aí o que o Rodrigo falou também, a gente já conseguiu emular lá a questão do chocolate na mão da mulher, etc. Isso aqui a gente consegue emular uma pessoa, literalmente uma pessoa. Claro que essa pessoa foi montada por uma inteligência artificial, falando o que você bem entender. Então, aqui é uma demonstração. Esse aqui é um software pago, tá? É $30 por mês, mas a depender do seu uso, é muito interessante. Uma curiosidade: eu descobri esse software navegando no Instagram. Eu achei um perfil de uma pessoa e no final fui descobrir que essa pessoa não era uma pessoa, era uma pessoa do Synthesia, uma inteligência artificial. E a galera montou meio que uma digital influencer que não existe, né? Então, você consegue editar qualquer coisa aqui, você literalmente joga qualquer texto aqui, ela vai criar uma pessoa para você falando e também emulando voz. Nossa plataforma de criação de vídeo permite que você se comunique em vários idiomas em apenas um clique. É interessante, é que eu não consigo mostrar tudo, mas eu tentei fazer uma breve apresentação aqui dela também. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, um minutinho. Aí. Aqui. Eu pedi para ela falar em português. O problema é que eles não reconheceram que era português do Brasil. Então ela vai falar em português de Portugal, aí acompanhando um pouquinho o Rorô, já deve estar mais Opa, tá comigo. acostumado. Mas essa aqui é a Ana. Olá, meu nome é Ana. Sim, a Bits acaba de ganhar mais uma Ana para o seu type. Estou adorando essa apresentação sobre legal design e inteligência artificial. Obrigada pelo tempo de fala, Adolfo. Foi em português de Portugal, mas na versão paga você tem acesso ao português brasileiro. E o mais interessante é que, na minha concepção, existem várias inteligências artificiais hoje que emulam voz a partir de texto e várias que emulam também ali seres humanos, etc. Mas eu acho que essa eu consigo combinar, pelo menos das que eu vi, de maneira mais suave, assim. Tem algumas vozes bem parecidas com o de ser humano mesmo, a sincronização da boca, com as expressões, o que está sendo falado, etc. Eu acho que essa é uma que a gente tem aí mais avançada. E aí, o chat GPT é uma das últimas que eu vou apresentar aqui para vocês. Se sobrar um pouco mais de tempo, eu posso mostrar outras Só sem uma dúvida problemas. com relação ao anterior. Claro, Só manda uma bala. dúvida que você falou. Ali você apareceu a Ana falando em português de Portugal, né? Uhum. E tá, então a gente sabe que com a versão paga, enfim, você consegue escolher o idioma, Sim. mas quem você escolher é language in females and male voices. Mas você consegue escolher como o avatar vai, você... entendi. Então você monta o avatar e escolhe a língua. Então, você não chega a montar, pelo menos não ainda. Você vai selecionar alguns com base no que eles têm. Isso. Ok. Tem um aqui que eu acho muito bom. Deixa eu achar ele, que eu acho que assim, se eu fosse utilizar para alguma coisa, eu só utilizaria ele, porque eu acho que a sincronização, a voz, etc. Acho que é o Jeremy. Será que é o Jeremy? Não tenho certeza agora se é o Jeremy. É o Aidan, esse aqui. Hey there.
I'm Aiden and I can actually speak more than 50 languages here on Synthesia. For example, this is my default English voice. You can create an account now and start creating this kind of videos in 5 minutes. Eu acho que as expressões que ele utiliza são muito boas. A voz tem algumas bem melhores para utilizar, mas você consegue combinar tudo. Eu quero esse avatar com essa voz aqui, esse fundo aqui de um vídeo, por exemplo, de tutorial. Então, por exemplo, ele não vai aparecer aqui na frente, vai aparecer como se tivesse uma bolinha aqui, só com ele aqui e a nossa tela gravando, entendeu? Você consegue fazer vários experimentos com o Synthesia. E aí a gente tem... Pessoal, estou abaixando aqui só porque uma parte do Zoom, ele pega a parte aqui de abas, né? E aí, eu tentei fazer... Acho que ChatGPT todo mundo aqui conhece. Tem alguém aqui que não conhece o ChatGPT, pessoal? Acho que não, né? Mas se quiser falar geral, Eu vou acho bom exatamente, eu vou dar bater. uma É porque tá geral muito aqui. hypado, né? Mas mesmo assim, O ChatGPT, ele é um modelo de inteligência artificial de conversação, né? Que a gente chama de PNL. Não é programação, é processamento de linguagem, PLN, é processamento de linguagem natural. Ele consegue conversar com você, interpretar textos, consegue entender contextos de conversas e vai te dando algumas respostas com base em alguns inputs que você vai fazendo na plataforma, né? A grande questão aqui do ChatGPT é você conseguir dar o comando certo para ele, né? Eu sempre testo aqui, acho que deve ter advogados aqui, eu pedi para ele, primeiro eu pedi para ele, na verdade, escrever um contrato de confidencialidade. A primeira coisa que eu falei para ele é, escreva um contrato de confidencialidade. O contrato saiu bom? Não, mais ou menos. Quando eu dei o prompt certo para ele, o que é o prompt? O comando certo para ele, aí tem uma estrutura para isso, aí ele começou a me dar coisas mais específicas. Por exemplo, eu sempre começo dessa maneira. Eu quero que você atue como um X, nesse caso aqui, um advogado especialista em contratos. Sendo assim, eu irei te dizer XYZ, no caso, qual contrato você deve fazer, quais as principais condições e quem nós estamos representando. Como resposta, eu espero que você me dê, aí você pode colocar um Z ali, neste caso, que você me dê um contrato pronto, sem qualquer explicação. Você deverá adicionar todas as condições que eu coloquei obrigatoriamente. Então, tudo que eu escrever que precisa estar lá, vai ter que estar lá. Caso você considere algo muito importante que eu não tenha colocado, você tem a liberdade de inserir. Entendeu? Entendi, por favor, tá, não sei o quê. Aí eu coloquei, preciso que você crie uma cláusula de confidencialidade. Estamos representando quem irá divulgar as informações. Elas são extremamente sensíveis e a divulgação indevida por parte de quem está recebendo poderá causar um prejuízo de 1 milhão. E aí, de maneira proposital, eu coloquei aqui só o prazo, as informações confidenciais e qual era o caso de divulgação autorizada. Eu não coloquei o que a pessoa tinha que fazer caso ele quisesse divulgar com base nessa hipótese. Eu não falei para colocar multa, eu não falei quase nada. E ela me deu um contrato, uma cláusula aqui com nível de certificação para uma inteligência artificial genérica, que não é específica para direito, bem convincente, assim, bem impressionante. Por exemplo, aqui ele colocou a forma de divulgação da informação confidencial. Eu não falei para ela, informação confidencial ela pode ser dada ou por escrito ou por forma oral. Ela já conseguiu interpretar isso de uma certa forma e já entendeu que a gente está do lado de quem está divulgando as informações, então que seria benéfico inserir detalhes como esse aqui, por exemplo. Tem a divulgação autorizada. Eu lembro que eu falei para vocês que eu não falei como seria feita a divulgação autorizada, ela já falou aqui para mim. Forem requisitadas por ordem judicial, desde que o destinatário notifique imediatamente o divulgador de tal requerimento. Então, você, a partir de agora, tem a obrigação de notificar se você for divulgar, mesmo que essa divulgação seja autorizada. Coisa que eu não coloquei. Aqui, ele tem um limite de caractere, tá, pessoal? Eu teria que dar só o comando continue aqui para ele, mas eu acho que está meio abarrotado o sistema de ChatGPT ultimamente. Mas aqui ele já ia colocar uma multa específica nesse caso, né? E aí, fazendo uma brincadeira aqui, se lembra que eu falei lá naquele Midjourney, que é o que faz as imagens,
que você tem um prompt, ou seja, você pode colocar sentimento nas imagens, você pode colocar qual estilo de imagem você quer. Se eu fiz um promptzinho aqui, eu vou disponibilizar aqui para vocês, que é o seguinte: entender o prompt do Midjourney é meio complicado, porque você tem uma infinidade de opções. Eu fiz um prompt pro ChatGPT, já me dar o prompt do Midjourney pronto. Então, por exemplo, a entrada, eu quero que ele faça uma imagem de um samurai cyberpunk assistindo ao pôr do sol em uma cidade futurista. Se eu falar isso lá para o Midjourney, ele vai me dar qualquer coisa, vai me dar coisa muito longe do que eu estou querendo. Então, aqui ele já tenta aproximar, e aí quem fez isso foi o ChatGPT, um prompt mais específico para o Midjourney. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu quero, sei lá, pessoal, qualquer coisa aí, dá uma ideia aí para mim. Um cavalo, sei lá. Um cavalo com roupa de banho, por exemplo, dentro de uma espaçonave. Aqui, provavelmente, se você for lá no Midjourney agora, pegar isso daqui e escrever, ele vai dar uma imagem muito mais elaborada do que se você simplesmente só escrevesse isso aqui naquele prompt, né? E aí, claro que a gente pode fazer isso no final, estou só preocupado um pouco com o tempo, porque ainda quero abrir um espacinho aqui para discussão, mas se sobrar um tempinho no final, vamos fazer esse teste, vamos jogar isso lá no Midjourney para ver como é que isso sai, né? Eu acho que dentro das AIs, essas 4 atualmente são as mais, entre essas hypadas, as que mais estão em alta, né? E aí eu queria fazer uma provocação com vocês, né? Como é que tudo isso que eu falei está impactando o nosso mercado, o mercado de legal design, né? Eu coloquei aí algumas chamadas, como por exemplo, o ChatGPT passa na OAB dos Estados Unidos. E aí uma coisa que eu não coloquei, mas aconteceu também, o ChatGPT também passou no OAB aqui do Brasil, né? Inteligência artificial está presente na metade dos tribunais brasileiros, aponta estudo. Claro, a inteligência artificial não está tomando ali, não está julgando ainda processos, mas, por exemplo, em alguns tribunais, classificação de documentos já é feita por uma inteligência artificial. Então, se eu, por exemplo, colocar uma procuração lá e falar que é não sei, uma guia de recolhimento, por exemplo, do processo, esse programa de inteligência artificial já consegue reconhecer, na verdade, aquilo é uma procuração e já arrumar automaticamente. E ali a gente tem também inteligência artificial será usada em julgamento nos Estados Unidos para defender réu, né? Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Do Not Pay. Essa empresa diz ser a primeira advocacia 100% controlada por inteligência artificial. O que eles fazem? Eles fazem a petição por você, eles protocolam por você petições em pequenas causas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, multa de trânsito que a pessoa quer recorrer, chargeback, devolução de algum pagamento, devolução de mercadorias quebradas, etc. Todas essas pequenas causas, essa Do Not Pay está atendendo, né? E aí a provocação é o seguinte: o nosso papel com o legal design é trazer à tona aí mais eficiência para os documentos jurídicos, né? Então a gente precisa sempre olhar para o usuário do nosso cliente, quem que é que vai consumir aquele documento jurídico e pensar na melhor forma de escrita e de elementos visuais que possam tornar aquele documento mais eficiente. Então, por exemplo, numa ação judicial, mais eficiência é mais êxito, né? Mais êxito, mais vitória judicial, vamos chamar assim. Num contrato, por exemplo, de comercial, contrato final entre uma empresa com seu cliente, uma eficiência deste documento é um menor ciclo de negociação deste contrato, né? Numa política de compliance, num código de ética, por exemplo, uma eficiência desse documento é o maior engajamento dos colaboradores com aquela política, com aquele código, né? Só que nos últimos movimentos que a gente está assistindo aí acontecer, a gente está vendo que inteligência artificial está sendo uma realidade já, principalmente nos Estados Unidos, jurídica, então nas cortes americanas, nas advocacias, etc. E isso tende a vir para o Brasil também. Então, a gente está numa época de transição, num período de transição, onde o nosso usuário não só
é agora um ser humano. O nosso usuário pode ser também, eu vou chamar de máquina, mas algum software que consiga compreender, de certa forma, as informações que estão em determinado documento. Então, como que a gente garante que a gente consiga manter a eficiência jurídica? E aí a gente vai ter que até ver qual que é o conceito de eficiência jurídica para numa realidade onde uma AI, por exemplo, está julgando um processo. Né? A gente vai ter uma realidade, por exemplo, aí falando mais hipoteticamente para fomentar a discussão, uma AI auxiliando, julgando, analisando e administrando contratos, processos, petições. A forma que a gente vai fazer o legal design tem que ser mudada também. Quer dizer, se antes a gente buscava eficiência com humanos, como é que vai buscar eficiência agora com AI? Como é que a gente vai buscar eficiência, por exemplo? Como é que a gente vai dispor algumas informações de maneira que a gente consiga aproveitar o algoritmo de uma inteligência artificial, por exemplo, né? E aí, fica aí 2 questionamentos, aí abrindo já para todo mundo falar, quem quiser falar. Quem será o nosso usuário daqui 1, 2, 5, 10 anos? Para quem que a gente vai construir os documentos? E como que a gente pode garantir a eficiência destes documentos nessa época de transição também, onde não só humanos interagem com os nossos documentos, mas máquinas, inteligências artificiais também, né? E aí, um dos reflexos que eu já estive pensando por aqui, só para a gente iniciar a discussão, é, por exemplo, talvez empresas mantenham o seu time de tech como um núcleo, por exemplo, da empresa, mas profissionais de tecnologia também são contratados como forma de auxiliar outras equipes. Então, a gente tem um núcleo de núcleo tech nas empresas, por exemplo, mas a gente também, por exemplo, trazendo para Bits, temos programadores, temos pessoas especialistas em dados, por exemplo, na área de legal design, na área de marketing, etc., para fazer essa transição, para conseguir interagir de forma melhor com essas novas tecnologias. E, por enquanto, é isso, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa aí, que se sentiu provocado de alguma forma, fique à vontade. Boa, Adolfo. Muito bom. Enquanto as pessoas vão se soltando aí aos poucos, coloca lá aquela imagem que tá todo mundo querendo ver do Samu, Do chat GPT, do né? Chat GPT. Do prompt. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu só acessar aqui de novo, tá, pessoal? Tá bom. Uma coisa também que eu queria até especular aqui com todo mundo é com relação a valores, né? Algumas delas já são pagas, o chat Uhum. GPT não, né? Por enquanto, entende-se que ele ainda está na versão beta, né? Isso, de teste, Isso mesmo. e com Isso mesmo. esse avanço absurdo, né? Mas, opa, alguém abriu o microfone e queria comentar alguma coisa? Não. Mas aí justamente isso, eu queria entender um pouco, porque assim, parece, né? Eu fico pensando alto nesse momento, parece que, tipo, daqui a algum tempo, ter isso como ferramenta para qualquer tipo de atividade que você exerce, profissional, como você falou, até mesmo algo que lhe auxilia na hora de entrar com um processo mais simples, mas que além de fazer a peça ainda está lá, ainda vai e protocola. Parece que assim, vai ser algo que vai ser à primeira vista, né? Tudo pode mudar, mas vai ser algo essencial para você estar, né, no mundo e conviver socialmente, numa tendência aí que deve estar sendo realmente ainda definida. E eu fico pensando, e Sim. aí vai ser pago? Pode ser pago? Qual é o valor Olha, possível? o meu Dependendo da chute. necessidade, né, que essa ferramenta acabe se tornando a essencialidade mesmo da vida, do dia a dia das pessoas. Uhum. Uhum, O que eu acho? Eu acho que quando a gente fala de OpenAI, por exemplo, tudo ali tá gratuito ainda. Então, aquele DALL-E que eu falei, que eu mostrei para vocês, está gratuito, o ChatGPT, esse uhum, Midjourney está gratuito. Eu acho que nós estamos vivendo uma época onde eles estão treinando ainda mais essas inteligências artificiais, estão liberando para o público para coletar mais dados, para a gente conseguir melhorar, para eles conseguirem melhorar cada vez mais a inteligência artificial. Mas eu acho que vai uhum, chegar um ponto que vai ser pago. Eu não tenho certeza se vai ser para todo mundo, tá?
Por exemplo, já tem especulações de ChatGPT substituindo o Google como motor de busca. Em vez de você perguntar para o Google, você pergunta para o ChatGPT. Então, talvez seja interessante para o ChatGPT, como linha de negócio, manter para pessoas, meio que um modelo B2C, gratuito. Agora, se eu quiser utilizar a tecnologia do ChatGPT, que é a GPT-3, dentro da minha aplicação, por exemplo, aí faz sentido que eles cobrem, né? Mas eu acho que dentro da OpenAI a gente vai ver muita coisa gratuita ainda. Algumas outras, como por exemplo o Synthesia, como eu falei, já são pagas, né? Adolfo, Eu? oi. Boa tarde a todos Tudo bom, aí. Zanin? Como é que vai? Tudo bem, graças ao Criador. Vou tecer aqui alguns comentários em relação a essas provocações. Claro. De um lado, eu sou muito entusiasta da tecnologia, que ela sempre vem com a ideia de facilitar. A gente, alguns poucos, é que conseguem pegar a tecnologia e transformar em algo ruim, tá? Quanto à questão de pagamento, tem um jargão antigo que diz que não existe almoço grátis na internet. Então, isso daí se preparem. Existe sim um preparo para que você ache interessante, para que chegue até a ser uma necessidade. E aí, então, você contratar. Em relação a 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu penso que a advocacia, como todos os outros ramos, todas as outras profissões, ela vai ter suas mudanças. É indiscutível isso. Agora, nós temos na Constituição uma proibição do exercício de profissão de forma ilegal. Então, eu tenho certeza que, se vier a público que determinado escritório utiliza inteligência artificial para a confecção das suas peças, com certeza vai vir uma bomba muito grande para eles, porque, de certa forma, vai estar havendo o exercício ilegal da profissão. Aqui no Maranhão, onde eu resido, nós tivemos aqui uma situação inusitada recentemente, para fazer um paralelo em relação a essa defesa da advocacia que existe. Eu não Certo. sei as outras profissões, mas da advocacia. Eu não sei qual foi a ideia que se tiveram aqui, e houve uma sugestão de uma parceria entre o PROCON e o INSS. Tá? Então, assim, para advogados, isso é o suprassumo do absurdo. Porque, primeiro, que PROCON é consumidor, proteção do consumidor. INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Mas houve uma ideia até valiosa, né, de que, antes das pessoas procurarem um advogado, que já não é necessário, antes delas entrarem em contato pelo 135, que é o número gratuito, olha o absurdo da situação que a gente chegou. Elas poderiam ir no PROCON para tentar ver uma intermediação. Mas isso, quando saiu, parece que saiu tipo de manhã. Quando foi à noite, já tinha caído. Essa parceria já tinha sido desfeita, tá? Então, eu penso que a inteligência artificial, o chat GPT, esses demais aí, a gente tem que usar mesmo. Agora, uma coisa que todo advogado é obrigatório de fazer é ele ler. Então, peraí, Sem dúvida. eu pedi para que ele faça uma cláusula de confidencialidade, como você solicitou. Agora, não é só você pegar aquela cláusula, um Ctrl+C e um Ctrl+V. Aí você está pedindo para realmente usar a tecnologia contra você. Tá? Sim. Então, assim, eu sou muito entusiasta, não sou usuário, né? Tanto é que me matriculei aí na Bits Academy, já degustei todos os módulos lá, estou esperando o último, já até pedi para saber o que precisa para liberar lá o do Word, porque realmente eu penso que as petições, os nossos documentos, eles precisam ter
uma, uma apresentação mais facilitada. E olha que interessante, mal eu me matriculei na Bits Academy, eu ainda não sei fazer nada de Word, nada, mas eu já abri uma empresa que nós vamos oferecer para outras empresas a formatação de documentos, ou seja, recibos, contratos, etc., que eu não posso divulgar como advogado. Olha o Sim. tanto que a advocacia ainda é protegida. Eu não posso anunciar e dizer, eu fiz um curso de legal designer, de visual law, empresa X, por exemplo, Petrobras, me contrate para fazer os documentos de vocês aí, internos e tal. Eu não posso, mas eu posso abrir uma empresa, aprender o visual law, o legal design e oferecer um serviço, que é o que a gente já começou, inclusive já temos até cliente, já temos serviço na mesa, tá? Para apresentar em cima disso. Ou seja, um modelo de um recibo, um modelo de uma procuração para um preposto, um modelo de uma notificação extrajudicial de cobrança, um modelo de uma carta de cobrança em si, é um pacote de peças. Sim. Então, eu penso que a advocacia ela sempre vai estar segura nesse... Acredite, Adolfo, ainda existe muito conservadorismo quando se fala na advocacia. Sim, Muito, sim. muito, muito, A muito. gente pode pegar como exemplo, né, por exemplo, aquela onda de startup, de voos atrasados, etc. Compra de direitos de voos atrasados. Então, que a OAB caiu em cima, etc. A gente tem o bar dos Estados Unidos. Eu acho que dentro da advocacia, igual você falou, como modelo de negócio final, vamos supor, não tem nenhum advogado ali fazendo, é puramente inteligência artificial fazendo, protocolando, etc. Eu ainda vejo que existe muita barreira regulatória para que isso ocorra. Tanto nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eu considero menos burocrático em relação a isso, que oferece mais opções dentro da advocacia, quanto no Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, a própria Do Not Pay foi notificada pelo BAR deles. BAR é a OAB dos Estados Unidos, pessoal. Então, para já entender como é que está sendo essa atuação. Aqui no Brasil, a gente já teve um gostinho ali com algumas startups que nasceram com o seguinte propósito: olha, você teve um voo, perdeu um voo ali, você tem ali por direito um dano moral de 5 mil, vamos supor, só que você vai esperar X tempo para conseguir esses 5 mil. Faz o seguinte, me dá o seu direito, eu te dou R$ 1.000 agora. Então ele compra esse crédito com fluxo de caixa descompassado, ou seja, compra lá na frente, compra para receber lá na frente. E a própria OAB também, isso gerou um reboliço bem grande na própria OAB, OAB Federal, aqui no Brasil inteiro. Mas, de certa forma, eu também acho que os advogados, se eu me incluo nessa, têm que aproveitar dessa oportunidade para conseguir escalar também os seus serviços, né? Claro, Zeni, igual você falou, não dá para você pegar literalmente aquilo, copiar e colar, porque senão você tá utilizando a inteligência artificial de uma forma errada, você está ficando preguiçoso, né? Tá até um processo de emburrecimento, eu vou chamar assim, quer dizer, você está quase pedindo para outra pessoa fazer algo que você nem vai conferir e tal. Mas é uma oportunidade que não só advogados, mas acho que todo mundo tem de conseguir escalar e otimizar o seu próprio tempo. Claro, você ainda vai precisar conferir toda a qualidade do que está saindo, etc. Mas eu acredito, e aí, galera de tech, fica à vontade para falar que, assim, eu acho que nos últimos tempos, eu não sei se o pessoal se tem mais luz para essas empresas, mais holofotes para essas empresas de tecnologia, mas a evolução que eu estou vendo desde começo de 2022 até agora, um ano, na qualidade das aplicações de inteligência artificial, pelo menos para mim, é uma evolução uma das mais rápidas que eu já vi, assim. Sim, sim. Adolfo, é demais. Só para adendar um pouquinho mais em relação a esse entusiasmo, eu não conheço. Se por acaso vocês conhecerem, me falem qual é a universidade que oferece curso de direito via EAD. Eu, particularmente, não conheço ainda. Agora, vamos voltar no tempo, lá em 2000, o que era o EAD quando começou a pipocar?
era um ensino de péssima qualidade, não é a mesma coisa que o presencial, isso não vai para frente. E hoje o EAD, existem vários cursos que já se tem, inclusive, nota máxima do MEC. Instituições como contabilidade, psicologia, administração, e eles. Eu ainda não vi direito, confesso. Direito em si, o bacharelado em direito. Criou-se aí no MEC um secretariado em serviços jurídicos, e aí já dá para fazer com um ano, né? Mas não tem nada a ver com a OAB. Então, eu penso que o rechaço que a gente teve com o ensino à distância nesses últimos 17, 18 anos, que aí, então, a partir de 2017, 2018, começaram aí algumas instituições de renome se credenciarem ao MEC para oferecerem cursos aí como a Estácio, FGV e algumas outras aí começou-se a ficar liberado, assim, mais de respaldo. Então, com base nisso é que eu digo que nós temos que aproveitar, sim, o chat GPT, a imagem, a questão lá do chocolate na mão da mulher é uma coisa que realmente causa preocupação. Mas, da época do Mirk, que eu trabalhei um pouco com informática, então os veteranos aqui vão lembrar do Mirk, já existia montagem de fotos de pessoas para tirar ali. E olha que nós estávamos na época do texto, era comandos de texto ali para gerar isso, né? Então, esse perigo sempre houve. Uma parte muito importante que você falou também foi em relação à ata notarial, que aqui no nosso estado também, ela não é 100% válida. Ela é obrigatória, os tribunais têm entendido que é obrigatória, inclusive numa situação penal. Eu consegui desfazer toda a acusação baseada em fotos de Facebook e tal. A única coisa que eu falei para o juiz na audiência foi isso: Excelência, está na contestação e eu estou aqui ratificando. O autor sequer juntou uma ata notarial para comprovar que essas fotos, essas imagens, realmente é dele. E, com isso, a ação caiu por terra, tá? Realmente. Então, temos que utilizar mesmo, mas com essas ressalvas aí. É isso mesmo, Zani. É de fato, né? Sem a ata notarial, você não consegue conferir fé pública, etc. Fica uma situação complicada. Agora, uma coisa que a Tainara falou que é bem interessante é o seguinte, né? Se já era importante facilitar a linguagem para o público, a gente agora tem que entender, através do legal design, como que a máquina vai interpretar o que a gente está falando. Então, como que a gente pode utilizar o algoritmo da máquina, da inteligência artificial, por exemplo, a nosso favor, né? Pensando no cenário futuro, né? Daqui 2, 3, 4, 5 anos. Né? Uma coisa meio não assustadora, mas uma coisa meio disruptiva de pensar. Como que a gente vai conseguir integrar pessoas, por exemplo, de tecnologia num time de legal design pensando na comunicação, porque agora a comunicação não é só mais para seres humanos, a comunicação muitas vezes vai ter que ser voltada para máquinas, né? Adolfo, perdoa o meu inglês, porque até o português eu já não falo tanto. Imagina. Mas tem uma ferramenta que eu entendo que seja uma inteligência artificial também. Eu utilizo, inclusive, ela, a versão paga, porque eu acho interessante a correção dela. Languagitou. Me desculpe, eu não entendo realmente, do inglês, não sei se a pronúncia é correta, mas eu utilizo. E ela, Adolfo, tem uma eu digito, por exemplo, assim, o autor estava na sua residência no dia 18, quando foi surpreendido por um veículo descontrolado que adentrou e derrubou um muro. Veja, é uma coisa, é algo que eu sei o que é, mas que eu ainda não trabalhei tão bem. Aí eu jogo isso no Languagitou e peço para ele fazer sugestões. Aí ele me dá a sugestão de linguagem simples, sugestão de linguagem formal, e uma outra sugestão lá que eu não sei. Aí eu olho aquilo e digo, pô, égua, esse cara está mais inteligente do que eu. Ele falou o que eu queria, mas de uma forma mais
profissional. Aí eu É, utilizo. Tem mais essa EA aí que também está há um bom tempo já. É bem parecida com o Grammarly, né? Você coloca, você ainda consegue dizer qual tom que você quer dar naquele texto. Então, olha, eu quero desse tom aqui um tom mais simples, então isso aqui um tom mais acadêmico, eu quero um tom desse aqui mais comercial, por exemplo, né? Inclusive, galera de marketing tem muita coisa saindo para copywriting, fazer headline chamativa, fazer texto para post em blog, etc., né? Específico usando o GPT-3, que é a tecnologia do chat GPT, para marketing, né? Acho que o Vitor aqui levantou a mão, né, Vitor? O comentário que eu ia fazer. Estão me ouvindo? Então, né? Você Sim. O comentário que eu ia fazer, na verdade, ele voltava um pouco lá no ponto que você estava falando do preço, tudo, mas pegando rapidinho o gancho do que a Tainara falou, acho que é bem interessante, né, esse ponto. A gente, às vezes, quando está na discussão com o pessoal de marketing, tudo, tem toda aquela questão do SEO, né, de você escrever de uma forma tunada para que a internet consiga catalogar e apresentar melhor o teu conteúdo na internet, né? Então, acho que essa linha de pensar como é que a máquina vai interpretar o que a gente está produzindo é meio que pensar por esse lado também, né? Como é que ela interpreta o texto, né? Quais são os critérios que são levados para um juiz que não é mais um juiz, provavelmente algum dia, que vai fazer uma leitura inicial do meu documento, qual o tipo de linguagem, o tipo de objetividade que aquela ferramenta trabalha, né? Então, acho que até no futuro essa parte de comunicação jurídica a gente vê muito nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles cursos de redação, né? Redação jurídica, de como fazer pesquisa jurídica. O pessoal aprende realmente como pesquisar nas ferramentas. Acho que em breve vai ter um pouco disso de como escrever para esse tipo de linguagem que a gente vai enfrentar. Ou sem ser para como escrever, né? Sendo como que a gente simplesmente dá os inputs corretos para que a máquina escreva para a gente, né? Mas só sobre esse comentário sobre que a Tainara tinha comentado, que eu achei bem interessante. Mas voltando lá atrás, quando você estava falando a questão do valor, né, de isso em algum momento vai ser pago, como, quanto, né, e até pegando um pouco do gancho do que o Zani trouxe da questão de uma eventual provocação, de um eventual exercício ilegal da profissão com o uso de uma ferramenta como essa, né? Então, tem um livro que é bem legal, até o nome é bem sugestivo, é O Inevitável. É um autor, Kevin Kelly, esse autor, e ele traz ali as 12 forças que estão junto com a tecnologia moldando o mundo do futuro. E aí uma dessas forças que ele fala é cognificação, que aí ele traz que é tipo assim, quando tudo na vida vai estar inteligente, ou seja, vai estar com essa cognificação embutida. Assim como hoje a gente tem energia e a internet, né? Tudo funciona na internet, tudo funciona com energia, a gente aperta um botão, tá tudo online automaticamente, né? As coisas não tem esse delay. Pode chegar um momento que tudo também esteja cognificado, então as ferramentas que a gente usa, a própria Microsoft, por exemplo, todo esse relacionamento com a OpenAI e tudo mais, o Word em breve pode estar com isso embutido nele mesmo, a ferramenta que a gente usa do PJE pode estar com isso embutido nele mesmo. Então acho que isso vai se tornar muito invisível, sabe, essa falta, essa conexão em si. Então a gente vai estar usando um negócio sem nem ter esse negócio há um tempo atrás, fazer uma peça num Word era uma coisa proibida, era uma coisa impossível, não existia. Hoje em dia, quem sabe isso pode mudar muito rápido, né? Então acho que é muito nisso. E em breve essas coisas vão fazer não tanto parte do nosso dia a dia, que não só elas vão ser baratas, né? Já vão estar embutidas em tudo, quanto até a forma de exercer o direito não vai ter mais essa discussão de se é possível, se não é, se é ilegal, se não é. Mas óbvio, tem um caminho, ninguém é guru aqui para dizer quanto tempo vai ser isso, né? Mas acho que essas provocações que o Zani fez me lembrou um pouco disso também. Top, Vitor, top. Só para complementar também a questão que o Victor falou, eu penso nisso pensando no judiciário, né? Essa lentidão que o judiciário tem para essa acúmulo de petições, lentidão para julgar os processos. Então, se tivesse uma inteligência artificial para fazer com que essas petições fossem feitos despachos mais rápidos, sentenças mais rápidas, análises mais rápidas, se a petição cumpre com os requisitos, então a própria inteligência já vai despachar. Só que, ao mesmo tempo, como o Brasil é um país muito injusto e ocorre muita injustiça na própria justiça, quantas injustiças poderiam ocorrer porque os advogados não vão conseguir se encaixar
nesse algoritmo que o judiciário está usando para fazer essa análise, entende? Ou, por exemplo, pequenos erros podem gerar um pedido indeferido só porque é um pequeno erro, talvez uma digitação errada, alguma coisa assim, e isso passa batido pela inteligência, sabe? Essa é uma preocupação. Ao mesmo tempo que ela pode melhorar para deixar os processos mais rápidos, ela pode cometer certas injustiças, eu penso dessa forma, sabe? Ou como, por exemplo, o próprio processo eleitoral, você transformar um vídeo de um candidato ou de uma pessoa pública falando uma coisa que pode degradar a imagem dele, eu acho que são coisas que a gente tem benefícios e malefícios, mas principalmente para o jurídico, para o judiciário, é uma coisa que, assim, pode ser muito boa, mas ao mesmo tempo desperta várias incertezas que são profundas, assim. É, Então, acho que tem muito que se pensar, né? e nesse caso tem a questão da responsabilização, né, André? Porque é lógico que o ser humano também erra numa análise XYZ, mas aí a gente tem como responsabilizá-lo, porque ele é um ser humano, ele tem um CPF ou um CNPJ, enfim, mas a máquina, nesse caso, como você, dos exemplos que você deu, e aí? Né? Igual acontece com os carros da Tesla, né? Que, por exemplo, se o carro está lá dirigindo sozinho, não tem ninguém dirigindo ele, ele bateu, quem vai ser responsabilizado? Vai ser a empresa? Vai ser... tem umas coisas assim que já aconteceram, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Esse negócio que o André falou é bem legal. A gente começa a pensar, né? Como é que a gente pode pensar em resolver, quem vai resolver isso, né? Às vezes, principalmente no direito, a gente tem muita tendência a querer resolver as coisas da forma como sempre foi resolvido. Então, vamos criar uma lei para regulamentar como deve ser o processo decisório com inteligência artificial. Vamos criar uma lei para regulamentar como que um advogado tem que usar a inteligência artificial. E, em regra, isso não funciona, né? Voltando, o André até falou da questão da Tesla, né? Tem um negócio bem lá atrás, quando o pessoal fala também inteligência artificial, mas não é inteligência artificial no caso, quando teve a transição ali entre carro automóvel, né, ali, carro movido a cavalo, né, na Inglaterra, os carruagens que cavalos conduziam, para a transição a carro a motor, né? Então, quando teve essa transição, as pessoas não entendiam o que era um carro andando na rua sem um cavalo, né? Tinha todo esse conflito, as pessoas não sabiam como aquilo funcionava, não sabiam como aquilo parava, nem nada. E aí fizeram uma lei lá na época, que era a lei da bandeira vermelha. Todo carro automotor precisava ter na frente uma pessoa com a bandeira vermelha balançando enquanto ele andava na rua, para dizer para as pessoas que aquilo era um carro automotor, não era uma carruagem, não era nada aleatório, né? Então, resolveu alguma coisa? Provavelmente não. Então, a tecnologia por si só, veio a buzina, veio o barulho do motor, veio diversos outros sistemas que fizeram com que aquilo se tornasse mais seguro, né? Então, acho que isso de vídeo produzido pela tecnologia, texto produzido pela tecnologia, eu desconfio muito que isso vai ser resolvido com lei ou com a gente discutindo teoria. Eu acho que vai ser a própria tecnologia criada por quem cria hoje a tecnologia que vai ter que encontrar solução para isso. Então, como é que a gente faz um texto para ser melhor reconhecido pela tecnologia? Fazendo com a tecnologia que ela mesma vai detectar que aquilo foi feito por outra tecnologia, né? Então, acho que é muito difícil a gente tratar como a gente trata hoje. Infelizmente, esse lado de tratar como a gente trata hoje, eu acho difícil de mudar. Mas acho bem legal essa discussão. Foge um pouco do nosso campo, né? Pode falar, André. E até, Victor, trazendo a sardinha para o nosso lado também, como que a gente vai conseguir vencer o judiciário, que é tão, assim, cabeça reta, assim, não olha para os lados, a utilizar a tecnologia para melhorar né? A gente sofre com isso, é o nosso dilema, né? Então, assim, pensando daqui 5, 10 anos, como que vai estar isso, sabe? Em termos de Brasil, isso que me faz pensar em termos de máquina pública do judiciário, entende? Eu acho que é uma evolução que vai atingir diversas áreas, né, André? Eu acho que a gente não tinha até poucos anos atrás um aceite do magistrado por uma peça com legal design. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que já teve esse aceite, que tem aumentando, e a gente vê as notícias, o próprio trabalho que nós fazemos aqui na BITS, eu acho que a tendência, neste caso que você falou, é também uma maior aceitação aos poucos. É claro que sempre vai ter as dúvidas, sempre terão ali está funcionando ou não, aquela pulga atrás da orelha de
de quanto isso pode prejudicar ou não, como você falou, dos benefícios e dos malefícios, mas acho que a inteligência artificial, e não só na área da advocacia, do direito, eu acho que sempre vai ter esse momento, talvez uns mais rápidos do que os outros em termos de aceitação, mas de provação, né? De termos ali todos uma consciência de que aquilo funciona, de acreditarmos que aquilo é benéfico para nós até que ponto também, né? Porque não pode ser que ela não seja 100% benéfica também, né? Então, acho que é mais ou menos essa questão. Eu penso um pouco desse lado. Eu tenho um amigo, por exemplo, que já está ansioso para médicos com inteligência artificial, né? Para que operações sejam feitas por inteligência artificial e não mais por humanos. E ele já falou que ele, se tivesse que escolher, com certeza escolheria a inteligência artificial para fazer uma operação de coração, por exemplo.